em virtude dos fatos ocorridos nesses tempos, com as ocorrências de invasões de casas de povos de matriz africana no Rio de Janeiro, apesar que sabemos que esse evento não ocorre só nesse estado, e sim em todo o país, inclusive tendo morte de 5 pessoas no estado do Pará, eu resolvi fazer esse vídeo. Mas fazer não com a pretensão de mostrar serviço, de mostrar atividade e se juntar a esse aglomerado de propaganda, de auxílio negativo para os povos. E vim procurar então o Dr. Ilmar, meu parceiro político, para que a gente possa encontrar um caminho jurídico de proteção para os nossos povos, para criminalizar e deixar essa potência de crimes provocados também por omissão do governo, que embora signatário de vários acordos internacionais e ter uma legislação de proteção ao nosso povo, se torna omisso, deixando que uma facção religiosa criminosa comande as atividades de extermínio do nosso povo. Extermínio que começa com o genocídio da juventude negra e passa agora na tentativa de abocanhar um poder absoluto dentro da política, da sociedade civil brasileira, a condição de exterminar com nossa cultura, exterminar com nossas tradições. Somos agora um momento de entrave para políticas afirmativas, brancas e negativas, conceituais, que querem transformar meio ambiente, agricultura, condição de vida, segurança alimentar, num padrão puro de negócio, de atividades, de lucro, destruindo os conceitos africanos e dos povos tradicionais. Ela visto a tomada de terras dos povos indígenas, a retomada de terras do povo quilombola e deixando o nosso povo sem nosso sagrado na desculpa de que o Estado seja laico. E eu gostaria de dizer com o Dr. Ilmar, então, o processo jurídico, a condição jurídica da legalidade que a gente pode atuar e forçar esse governo, mesmo que seja através de mecanismos internacionais, a forma de proteger o nosso povo da melhor maneira. Olá a todos, é com grande tristeza que falamos desse tema. É um tema triste, porque o que eu quero reparar e dizer a vocês é que o Brasil é um país laico, mas não poderia ser omisso. Quando se diz laico, se diz todas as religiões e não falta de religião. E quando nós vemos um vídeo em que traficantes, criminosos, crápulas se colocam à frente de um vídeo de um celular, forçando um religioso a quebrar o seu templo sob ameaça de morte, dizendo isso ainda em nome de Deus, é triste, pois percebemos que o Estado falhou na segurança pública, falhou na educação e o Estado falha de forma absoluta na questão da proteção no que diz respeito à Constituição Federal. A Constituição é clara e diz: todos têm direito de cultuar e seguir aí a sua ideologia, mas o Brasil não tem respeitado isso. E eu vejo isso muito mais forte na questão das matrizes africanas e as religiões que assim o seguem e esses povos, pois são muito mais questionados, perseguidos e sem proteção alguma do Estado quando assim o procuram. E também, doutor, reduzem a tradicionalidade do povo de matriz africana à condição simplesmente religiosa, quando ela é muito maior que isso e provoca um conflito muito maior. Tentaram nos exterminar na escravidão, na retirada de nosso território em África, durante o processo de escravidão, e tentam exterminar agora na cultura, sem a aplicação da Lei 10.639 e no extermínio das nossas tradições sacralizadas. Exatamente, o Estado tem falhado, e isso grande parte se dá porque grandes bancas políticas são dados aí por determinados grupos religiosos que entendem ser aí o melhor caminho, o seu grupo político, quando na verdade isso é um equívoco e um grande prejuízo a toda a cultura brasileira, que é rica, que é uma cultura recheada de pessoas sábias, de diversos povos e de diversas situações. Uma cultura aí alimentar, uma cultura de vestimenta e uma cultura que deveria ser muito mais respeitada. Mas no fato que aconteceu no vídeo, e não é de forma isolada, pai, não é uma situação que só se dá aqui no Brasil ou se dá só no Rio de Janeiro, é uma questão já generalizada, é uma questão muito grave, pois nós estamos tendo aí a morte de pessoas, pois alguns intolerantes, na minha opinião, não são só intolerantes, mas sim criminosos contundentes, que tem acabado e exterminado todos os povos que são contrários às suas ideologias.
Qual é o caminho que vocês devem tomar se caso passar por isso? O primeiro ponto é não se calar. O primeiro ponto é não se fechar no seu cúpulo e sim ir atrás de todos os seus direitos. Primeiro ponto, ir na delegacia. Ir sim com suas vestimentas, com as suas roupas das suas matrizes e não deixar que a intolerância e o medo de uma sociedade corrupta, inópita, faça com que você se esconda. Porque ao se esconder, você perde força. Então é se unindo, indo até as delegacias para registrar as ocorrências de qualquer agressão, qual seja ela. Se não for tomado parte pelo delegado, e se você se achar aí, às vezes, constrangido, pois o delegado não te tratou bem, vá até o Ministério Público. E se o Ministério Público, se assim, não fizer nada, procure um advogado, justamente um advogado que entenda ao seu fato e consiga aí dar provimento à lei. Porque não é simplesmente cumprir, pai, uma questão de ideologia, mas uma questão legal. O fato da intolerância é crime e será punido com pena de prisão. Então, naquele caso do Rio de Janeiro, além, é claro, da intolerância religiosa, teve a ameaça, teve o dano ao patrimônio privado e outros crimes que ali estão previstos. O vilipêndio ao objeto religioso. Exatamente. Então é obrigação de todos nós, sendo da religião ou não, sendo da matriz africana ou não, respeitar qualquer que seja a ideologia, qualquer que seja a escolha do ser humano, desde que ela seja lícita. E neste caso foi uma agressão clara, inópita e que o Estado mostra-se falho desde a segurança pública até mesmo quando diz ser laico. Você é laico, mas você não pode ser aí inobservante e inoperante nesse caso. Sem atividade. Eu costumo dizer que já que nos reduziram a condição religiosa, então eu mando um recado religioso. Nós promovemos a paz, queremos a paz, queremos a tranquilidade. A guerra não nos pertence. O atrito por conflito de conceito, de padrões de sacralidade não nos pertence. Pertence a outros povos. Mas eu vou usar um termo bíblico que é utilizado por essas facções para nos exterminar. Disse Jesus aos próprios cristãos: pelo fruto conhecereis a árvore. E este fruto não é bom e não nos pertence. Preferimos o obi, que é mais sagrado, mais benevolente, aceita a diversidade, que entende a condição humana e que prepara todos para viver em harmonia e fraternidade. Perfeito. Então não deixe de procurar seus direitos, seja qual for a sua escolha e a sua ideologia. Vá atrás e cobre.